Olá pessoal, hoje estamos gravando um vídeo com o meu anestesista, Dr. Marco Almeida. Já faz um tempo que eu quero gravar esse vídeo com ele para a gente passar algumas informações para os pacientes a respeito da anestesia na cirurgia de pênis, na cirurgia genital. Eu e o Rossol trabalhamos há mais de 20 anos. Nesse período, as técnicas que nós utilizamos, elas foram modificadas e elas foram se aperfeiçoando na medida que a cirurgia do Rossol foi se aprimorando, foi se aperfeiçoando, foi se modificando. Até muito pouco tempo atrás, nós realizávamos bloqueios muito parecidos com anestesia como para cesariana, como para grande parte das cirurgias ortopédicas, em praticamente todas as nossas cirurgias. Ano passado, no período da enchente, o Rossol estava nos Estados Unidos, ele estava em Chicago, na clínica do Dr. Levine, e teve a oportunidade de acompanhar o bloco cirúrgico, acompanhar o dia a dia, o trabalho dos cirurgiões da clínica e dos anestesistas da clínica, e quando ele voltou, ele veio com uma proposta bastante inovadora em termos de técnica anestésica, que era, nós realizávamos anestesia geral, então nós fazíamos bloqueio regional, do tipo bloqueios no neuroeixo, peridural ou raquianestesia, principalmente raquianestesia, e ele veio com a proposta de nós fazermos então anestesia geral, um tipo de anestesia geral bastante moderno, a gente poderia dizer, né? Tentando explicar para vocês que é uma técnica não recente, mas uma técnica não só segura, mas muito bem estudada, mas com muita qualidade de adormecer, qualidade de despertar e sempre acompanhada de controles, por exemplo, da consciência. A gente sempre utiliza um monitor para ver como está a atividade cerebral. Porém, uma das preocupações que nós tínhamos na época era como esse paciente iria despertar. Como eu expliquei brevemente, essa técnica faz com que o paciente adormeça tranquilamente, mas também acorde rapidamente. Então esse paciente poderia acordar com dor. E aí talvez tenha sido a grande mudança, a grande inovação que o Rossol trouxe. Logo depois que o paciente adormece, o cirurgião, o Rossol, ele faz um bloqueio na região do pênis. Então, se a gente imaginar, eu vou usar um desenho que ele estava utilizando, ele faz um bloqueio nessa região, com uma agulhinha bem fininha, e anestesia praticamente todo o pênis. No início, nós optamos por usar essa técnica nas cirurgias que abrangiam só a parte externa do pênis, ou seja, peroni, pênis torto congênito dos mais jovens, e fomos acompanhando os resultados. Talvez não para surpresa do Rossol, mas para minha feliz constatação, os pacientes passaram a sair muito bem, sem dor alguma, às vezes com um leve desconforto que eles compensavam ainda na sala de cirurgia. O paciente acordava, já estava com algum desconforto mínimo, eles refaziam o bloqueio ou ampliavam o bloqueio, e a partir daí o paciente ficava sem dor alguma. Por que isso era importante para nós? Nos bloqueios regionais, nós tínhamos um problema no pós-operatório, que era a retenção urinária. A musculatura da bexiga ela é mais sensível, ou seja, o anestésico age mais sobre os nervos que vão para a bexiga, fazendo com que, mesmo depois que o paciente havia recuperado a força dos membros, recuperado a força das pernas, ele ainda continuava com a bexiga um pouquinho anestesiada, não conseguia urinar. E com isso ele precisava ser sondado, precisava ser passado uma sonda para esvaziar a bexiga. E isso, como a cirurgia justamente era no pênis, era uma coisa que sempre era incômoda, não nos agradava, né? Nós tentávamos reduzir isso ao máximo. Tá? E com o bloqueio peniano isso foi praticamente resolvido. Eu não lembro de nós termos sondado algum paciente. Nenhum caso. Nenhum caso mais. Quase um ano
e nós não tivemos mais nenhum caso de retenção urinária. E vai lembrar que esses pacientes geralmente são homens, né, que têm mais de 45, 50 anos, que tem já uma próstata um pouco aumentada, Perfeito. tem hiperplasia prostática, e esse fator, além da questão da bexiga, é um fator que pode causar obstrução no pós-operatório imediato. E os pacientes, antigamente, eu digo que é antes do ano passado, acontecia seguidamente à tarde, a enfermeira nos ligar e dizer: olha, doutor, o seu paciente de hoje de manhã não está conseguindo urinar, posso fazer uma sondagem de alívio? E a gente, claro, autorizava a sondagem, e o paciente depois ficava incomodado com essa sondagem, porque essa sondagem ela é feita depois da cirurgia, o paciente é acordado, e é ruim realmente a sondagem, o paciente fica desconfortável com o fato de ter que botar uma xilocaína na uretra, passar uma sondinha de alívio. Tem muitos pacientes, inclusive, que depois do pós-operatório de Peroni e prótese, me relatavam no consultório que da cirurgia foi tudo 100% bem, mas ele ficou marcado com aquela dor que ele passou na sala de recuperação de tarde, depois da cirurgia, que a enfermeira teve que sondar ele. E lembrando também que isso causava, isso acontece no momento que a anestesia já passou. Sim. A sensibilidade, só a bexiga está anestesiada. Ele já tem sensibilidade no pênis e na uretra. E houve uma vantagem também. Existe uma outra vantagem que eu acho que só por isso já justificaria. Nós ganhamos também tempo de analgesia. O meu bloqueio, lá o bloqueio regional, o bloqueio da ráqueo, da peridural, ele costumava perdurar o efeito de analgesia até o início da tarde. Até 2, 3 da tarde. E a partir daí nós dependíamos das outras medicações. Sim. Dos opioides, dos anti-inflamatórios, da dipirona. Então, hoje, né, com esse bloqueio que ele faz, que é com uma medicação, é ropivacaína, é uma medicação que tem por característica uma analgesia muito duradoura, né? Nós temos alguns pacientes que começam a apresentar algum desconforto. 2, 3 dias depois. Exatamente, assim, ó, muitos, assim, ó, tem um pós-operatório sem dor alguma. Foi uma contribuição que o Rossol trouxe para a anestesia, olha, muito relevante. Eu me lembro que no início tu relutou um pouquinho, né? É verdade. Mas depois verdade. Os resultados foram tão bons que a gente hoje não troca mais essa técnica. A gente tem um sucesso muito grande, os pacientes estão gostando. Então aproveita aí, se inscreve no meu canal, toca no sininho. Se te ficou alguma dúvida referente à anestesia na cirurgia de pênis, cirurgia genital, escreve aí embaixo que a gente vai responder o máximo possível, o mais breve possível. Vai ser um prazer responder as suas perguntas.